Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Cristina? Tudo azul? Tudo azul, verde? Tudo verde. Essas plantinhas estão muito bonitinhas atrás da gente. Cor da esperança. Esperança, né? Porque o tema de hoje, continuamos falando de Deus, é um tema mesmo que nos dá esperança, de bem viver. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador para mais um programa. O nosso programa são as obras de Leon Denis e nesse momento estamos estudando o Grande Enigma. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 9, Objeções e Contradições. Aqueles que estão nos assistindo podem dar o seu likezinho, aqueles que não puderam assistir hoje, mas assistirem posteriormente também, podem compartilhar o link com as pessoas conhecidas. Enfim, somos uma corrente do bem. Então, agora, antes da gente iniciar a nossa capítulo de hoje, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Você quer fazer, Paulo? Não, sim, por favor. Então, nós vamos elevar o pensamento a Jesus, a Leon Denis, e vamos pedir orientação, apoio, essa espiritualidade querida que está conosco todos os sábados, para que a gente possa refletir nessa bela obra de Leon Denis. Que essa obra possa nos fortalecer, nos amparar e nos ajudar na nossa caminhada, porque o que Leon Denis coloca, a gente escreve, porque é muito importante tudo o que ele nos fala aqui, que possamos seguir de mente aberta tudo aquilo que ouviremos na noite de hoje. E agradecendo primeiramente a Jesus, a Leon Denis, a espiritualidade querida, mas principalmente a Deus, essa oportunidade de estarmos aqui. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. A gente passou uma ideia, se eu fosse vocês, eu correndo comprar esse livro para ler. Livro é o Grande Enigma e é maravilhoso. Tem coisa que está no capítulo passado, capítulo que ele coloca a necessidade da ideia de Deus, ele fala das leis universais. Não abordamos o capítulo... Não, aí depois a ideia de Deus, a experimentação psíquica. E não abordamos o capítulo Ação de Deus no Mundo na História, capítulo 8, voltaremos a ele futuramente. Nós estamos aqui no capítulo 9, Objeções e Contradições. Assim, quando você já está um pouquinho, você já acha que Deus existe por si, é uma coisa imanente, uma coisa natural, e não tem tanta objeção assim no seu cogito, no seu ser. Mas existem aqueles que ainda têm uma pálida ideia de Deus. Na verdade, eu também compartilho, eu tenho uma pálida ideia de Deus. Mas eu já não duvido tanto, já
parece que esse aí já está tudo, as minhas dúvidas, algumas. Né, a minha alma encontra-se satisfeita. Eu não tenho pretensão de enfiar a ideia de Deus com ela abaixo de ninguém, tá? Mas eu me sinto satisfeito. Mas a nossa obrigação também é transmitir aquilo que palpita dentro de nós. É óbvio, aqui somos seres ainda pequenininhos face à criação. Acho que não tem nem como chegar e falar pequenininhos. Acho que a gente nem saiu do lugar de uma certa forma. Mas é importante ter essa ideia de Deus no nosso ser, dentro de nós. E isso se constrói reencarnação a reencarnação. A gente já sabe, obviamente, que sem Deus não há nada. Há uma inteligência por detrás disso tudo. Aí, Matias, mas quem trouxe a inteligência? Você pode retroagir, fazer inúmeras perguntas e vai chegar uma vez que você não consegue se satisfazer porque há um todo inconexível. Você não consegue abstrair com o pensamento que você está hoje. Então, a gente pode dizer o seguinte. Hoje eu estava tendo uma aulinha e a professora encerrou com o pensamento de Einstein. Você só conhece aquilo que você conhece, de uma certa forma. Você só conhece aquilo que o seu pensamento alcança. Fora disso, você nem consegue imaginar. Você pode abstrair, mas até na abstração há limites. Nós vamos pensar um pouco. O amor que Jesus nos ensinou, nós compreendemos que ainda é muito mais, mas você não tem ideia. Então, como um universo observável, é assim, você só consegue observar 5% desse universo, coisa que a ciência já alcançou, que fala que nós só enxergamos 5%, tomamos conhecimento de 5% do objeto, do universo observável. Gente, está falando de 5%, que é o que a gente consegue. Mas sabe-se que existe 95% dentro desse objeto observável que a gente não consegue abranger. Simplesmente isso. Mas significa que ele não existe? Não, ele existe. Nós é que não conseguimos alcançar. Tá? Então, vamos supor que você jogou o Hubble no espaço. Na Terra, você via um certo número de galáxias. Você jogou o Hubble no espaço, o James Webb no espaço, e aí você chegou no maior. Será que elas foram criadas no momento que você jogou o Hubble no espaço, colocou o Hubble no espaço, que é o telescópio, o Webb, 1 milhão de quilômetros distante? Não, eles já estavam lá. Você só ampliou a lente. Agora eu consigo enxergar aquela distância, mas não significa que não existia. Você já sabia que existia, senão ninguém ia investir bilhões de dólares para colocar um telescópio lá. Mas você não conseguia observar. Eu acho que dá para entender isso, Cristina, de uma certa forma? Tá. Por um acaso, você está querendo dizer que a compreensão, cada um tem uma compreensão a respeito de um assunto? Isso. Você só compreende aquilo que você consegue conhecer. Tá? Então, por exemplo, existem inúmeras operações matemáticas, mas uma criança ela só vai compreender a soma no primeiro aspecto disso, né? Ela vai conseguir compreender o conjunto, você põe lá uma opção de feijãozinhos iguais, né? Então, esses fazem um conjunto. Aí você põe feijão preto, feijão marrom, aí ela vai entender que existem outros, além do feijão preto, existe o feijão marrom. E aí você vai entender que você vai somar elementos iguais, elementos diferentes. Então, mas no primeiro momento, você tem que tornar isso concreto. Para depois ela poder abstrair através de soma, de subtração, abstratos. E se tratando de Deus, a gente sabe que cada religião explica
Deus à sua maneira. Cada teoria, cada religião tem uma teoria, e cada teoria o descreve do seu jeito, do seu modo. Isso, né? Então é por isso que tem tanta reencarnação também, né? Você tem que aprender a descobrir outros aspectos de Deus. Né? Na verdade, Leon Denis fala lá no livro Depois da Morte que o politeísmo, na verdade, é um Deus só. É que se você somar todos os deuses, fazer um somatório desses deuses, vai dar um Deus potente, onipotente, onipresente. Abarcado do ser antropomórfico. Então, por exemplo, a gente só compreendia Deus através do antropomorfismo, que é o Deus à nossa imagem. Né? Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas nós pensávamos no contrário. Então, Deus foi feito à nossa imagem e semelhança. Então, você só conseguia pensar em Deus aquele que era parecido com você. Mas houve um salto nisso aí. Tá? Um salto de abstração, um salto de compreensão, um amadurecimento psíquico, emocional e espiritual. Para você alcançar uma compreensão maior daquele todo. Que não significa que a gente compreenda hoje, tá? Sempre é bom falar isso, viu? Uhum. Então, nesse capítulo, ele reconhece a vasta gama de teorias e sistemas que tentam explicar o divino. Então, desde as crenças mais primitivas até as filosofias mais complexas. E como essas diferentes abordagens podem levar à confusão e ao ceticismo. O objetivo desse capítulo não é refutar cada objeção individualmente, mas sim elevar o debate ao nível superior, buscando um terreno comum onde as aparentes contradições possam se resolver, possam ser dissolvidas. E vamos avançar, né? Então, a primeira coisa que a gente aborda, né, os céticos, enfim, aqueles que se opõem, né, assim, de uma certa forma, assim, a pergunta é: Deus está dormindo? Deus está morto? Mas por que você vê essa pergunta, né? É porque eles vão objetar que eles veem o mal, eles veem sofrimento ao nosso derredor, e a realidade é essa mesmo. Por quê? Nós estamos em que planeta mesmo, Cristiano? Planeta de provas e expiações. E o que acontece nesse plano? Existe sofrimento. Exatamente. Né? Então, o mal prevalece. Você vai ver isso, você vai perceber isso. E explica por que quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio para esse plano, se corporificando, aconteceu várias vicissitudes com ele. Né? Então, por quê? Porque quando você sai da terra seca para caminhar no charco, você vai sofrer, você vai cheirar, o ar está empesteado, pestilento, o terreno está pantanoso. Então você vai absorver, vai passar por essas zonas pestilenciais. Depois, quando você sai, isso já se torna apenas uma recordação. É a mesma coisa quando estava aqui, Cristo veio à Terra, então ele se sujeitou à influência do planeta em muitos aspectos, principalmente na classificação. Vamos avançar, né? Então, a existência do mal é uma das objeções mais frequentes e a de que se Deus é bondade, justiça, amor, por que existe o mal e o sofrimento no mundo? Denis explica que o sofrimento é um meio de educação para as almas, pois se envolve a sensibilidade e, por vezes, serve como corretivo para as ações anteriores. Mas é difícil compreender isso, né? Só quando você tem um certo grau de evolução que você vai compreender que se a gente está na Terra para o aperfeiçoamento, a gente passa por isso. Mas muitos não entendem, aí começa a perguntar por que aconteceu isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Exato, né? Mas a gente tem que lembrar
que nós somos espíritos eternos e reencarnantes, né? Porque se para acontecer isso conosco, porque existe uma história prévia, que nada é assim de graça. Então, se você é um espírito mas era mais perfeito ainda, com certeza as suas ações vão levar a consequências que vão respingar na vida presente. Então, mas onde ele fala, a gente sempre fala o acrônimo, né? DOR, Dispositivo de Orientação de Rumo. Opa, tá doendo aqui, tem que dar um jeito para parar de doer. É isso. Então, o sofrimento é visto como processo de aprendizado e purificação que leva a alma a ser libertada das influências inferiores e a se elevar para uma vida melhor. A condição atual de cada alma é o resultado de suas existências passadas e as escolhas feitas na vida presente moldam o futuro. Então, o que a gente pode dizer disso? Nós somos a melhor versão de nós mesmos. Você concorda? O melhor é o que a gente está vendo agora, porque a gente já deve ter feito muita coisa, devia ser muito uma pessoa assim, totalmente diferente e bem mais problemática. Hoje a gente já não é evoluído, mas está se melhorando, está buscando estudar, se aperfeiçoar. Mas antes, sabe-se lá o que a gente fez? Isso, né? Na parte primeira, na parte segunda, já não me recordo, tá? O problema de ser do destino, Leon Denis descreve, nos narra as experiências de hipnose feita pelo coronel de Rochat. Ele faz uma regressão, então o espírito que emerge é o mesmo espírito, a pessoa está lá, ele adormece a pessoa, ela faz uma regressão da vida anterior, antes de nascer. Então, aquele ser que emerge, geralmente, ele notou que é um ser mais amoral, mais selvagem, assim, digamos, né? E a gente, vamos pensar o que nós somos. Nós somos a melhor versão desse espírito no presente. Isso. Tem uma outra questão que o Leon Denis é assim, será que Deus é pessoal ou universal? Uma questão central é se Deus é um ser pessoal ou universal infinito. E Denis aponta que essa dicotomia é um erro de perspectiva do espírito humano, que não compreende plenamente nem a personalidade nem o infinito. Ele propõe que Deus pode ser visto como espírito puro ou pensamento puro, mas reconhece que qualquer definição limita a sua essência. Né? E a gente já sabe disso até pela primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Porque se ele fosse um ser palpável, não ia se perguntar que é Deus, e sim quem é Deus. Exato, né? E aí você começa a ver como é a evolução, como nós amadurecemos. Já escutei dizer que com a vinda de Jesus, a humanidade saiu do estado de infância. Já escutou isso? Já escutei sim. Então a gente começa a observar também a natureza da vontade divina. Essa natureza que existe uma vontade que organiza o universo e que dispõe a ordem majestosa do qual move todas as existências. Olha só, vamos pensar um pouquinho, vamos tentar ampliar e sintetizar esse pensamento que Leon Denis nos traz, nos leva. Por exemplo, existe uma ordem imanente no plano material e nos planos mais espiritualizados. Né? Vocês conseguem observar o caos, tudo sem sentido, forças cegas, né? Não! E eu gosto muito, né, quando Einstein disse, em determinado contexto, que Deus não joga dados. Engraçado que a gente vai lendo aqui, né? Vai vendo, vai observando, e por mais que a gente queira dar uma definição, a gente não tem uma definição completa.
né? A gente não tem como dizer, na verdade, tanta beleza, tanta coisa, tudo nesse imenso universo sobre Deus. A gente não tem palavras para colocar. Exato, exato. Então, a gente vê o seguinte. Eu até ia procurar aqui que contexto Einstein disse isso, Deus joga dados. Mas depois eu procuro aqui. Como é que é? O quê? Em que contexto Einstein Ah, fala essa frase? Deus não joga dados. Então a gente vê que existe uma vontade, é como se fosse um polo central atrativo no qual tudo se move. Um pensamento, é uma força, é um sentimento maior, estranha, que o amor na sua fase mais potente. olha só, qual é a explicação? Einstein não aceitava que o universo tivesse resultados imprevisíveis, ou seja, que Deus jogasse dados com ele. Ele acreditava que tudo deveria seguir uma lógica. Por isso que ele fala, né? Ele propôs a existência de variáveis ocultas que não eram conhecidas e que poderiam ser usadas para descrever as partículas. Exatamente. Isso aí foi bem no limiar da física quântica. Nós já falamos, ficou assim, uma coisa assim meia comum, todo mundo fala, né? Física quântica, tal, mas ninguém explica. Então, é um mundo misterioso, pouco conhecido, mas para as nossas crianças, elas já adentram esse mundo, porque eu aprendi na escola a física newtoniana. Gravidade, tempo, tá? Agora, Einstein, com a teoria da relatividade, mudou esses conceitos em 1905. Tá? Então, agora, hoje, já se deriva. Eu assisti um documentário na internet, então, de Oppenheimer. Gente, eu vi isso, e aí você vê uma coisa. O que eu observei nesse documentário que eu vi, né, porque veio num determinado contexto, aí a gente vê Pierre Curie, outros demais cientistas, todos ali unidos, num determinado locus. E tem uma foto que eu achei muito interessante, em que eles todos ali, os mais importantes cientistas europeus, estão reunidos ali. E só existe uma mulher, Marie Curie, que ganhou 2 prêmios Nobel em aspectos diferentes, tá? Que estão, acho que um foi na física, outro na química. Quer dizer, foi a única que ganhou 2 prêmios Nobel. Então a gente percebe em que ela também, naquela época, ela já mostrou que a mulher também podia pensar, raciocinar em termos lógicos, em termos matemáticos, poder se tornar cientista, poder se libertar. E até então, e até hoje, perdura que o lugar da mulher é na cozinha, né? Não tem porquê. A alfabetização feminina foi uma coisa conquistada. Não é uma coisa normal que uma família tinha. Vou mandar todos os filhos, né? Vamos supor, entre um menino. A menina mandava o menino, a menina ficava relegada a ser ignorante. Vejam lá no templo do Cristo, lá, você via alguma mulher dentro do templo? Não, não tinha isso. Não. Tá, então, você via alguma suma sacerdote? Agora, nos tempos pagãos já existia isso. Né? Então, sacerdotisa, já tinha todo um que era, que ainda às vezes perdura. Mas você vê essas influências, esses preconceitos espalhando ainda dentro da humanidade. Eu vou voltar aqui. Tá? Então, vamos lá. Leandro, nós estávamos aqui, existe uma vontade que organiza o universo. E Leandro Denis começa a abordar aqui também o papel da alma. Leandro Denis destaca a importância da alma como testemunha da existência de Deus. A alma humana, com suas faculdades
terceira idade é vista como uma irradiação da alma divina, com a capacidade de se desenvolver e evoluir através de inúmeras existências. Bom, vamos explicar um pouquinho isso aqui, né? Então, olha só, os antigos, a gente pode dizer os sábios antigos, eles discorreram sobre a natureza do universo, observando o quê? A natureza. Me lembro muito do filme, acho que eu já falei aqui, do filme de Kung Fu, né? As lutas orientais, elas se baseavam nas lutas dos insetos. Ó, a posição do gafanhoto, a posição do tigre. Aqueles que da minha idade viam muito filme de Kung Fu, o Bruce Lee, é uma coisa muito maravilhosa, que eles falavam um pouco da filosofia, não é uma coisa, não era uma violência pura e gratuita como é hoje. Mas eles explicavam lá que o Kung Fu, e aí aqueles que tiveram curiosidade de ler, essa luta e outras demais surgiram da observação da postura dos animais para enfrentar as adversidades. Então, se você observa a natureza, você daí tira leis que servem no micro, mas paradoxalmente servem ao macro também. A gente pode observar isso na leitura dos sábios gregos, Demócrito, Sócrates, Platão. Então, lá, aqueles que querem ter uma parte da ideia disso, procurem na introdução, acredito que é a introdução do Livro dos Espíritos fala sobre isso, não? Dos Espíritos e do Evangelho que fala, acho que é dos Espíritos. Gente, é que a minha memória aqui, gente, é muito boa. Tá? Então você vê que os sábios, vocês vão dizer, não, eram seres que vieram, ok, eles vieram de outros planos, trazendo conhecimento, e você vê que como é difícil você colocar o conhecimento numa terra de ignorantes. É muito fácil você colocar o conhecimento e explicar quando você tem uma plateia de pessoas dispostas a te ajudar e a comungar com o seu conhecimento. Agora, vai colocar essas verdades no seio de pessoas adversas a isso aí. Você paga com a própria vida. Sócrates pagou com a própria vida, não foi? Então, você vê que é difícil. Isso numa sociedade progressista como a grega. Galileu Galilei teve que renunciar ao seu conhecimento de uma certa forma para dizer que a Terra, o Sol girava em torno da Terra. Senão ele ia para a fogueira. Entendeu como é que é difícil? E como é difícil mudar, vejamos em nós. Vejamos em nós. Não é difícil de mudar, a pessoa vê com uma ideia nova, 99,9% não se conta de uma certa forma. Depois não, depois começa a mudar. Aí demora, porque Mas não demora. aceita. Não aceita. Toda a ideia nova é rejeitada. É rejeitada. Vide a ideia do espiritismo. Vocês nem muito longe. Vocês nem filosofar à vontade. Né? Então, você vê isso. Mas nós somos uma radiação da alma divina. Não necessariamente, quando se começa a se explicar fluido cósmico universal, o fluido cósmico universal, o princípio material, o princípio espiritual, gente, isso ainda na minha cabeça é meio complicado. Bem, o mal, Leorini fala que é a ausência do bem, porque se questiona muito assim, gente, que Deus é Deus, por que ele deixa coexistir o mal? Pois bem, nós sabemos que o mal é a nossa não vontade. Gente, para fazer, olha só, para deixar que o mal ocorra, não precisa fazer absolutamente nada. Só deixar acontecer. Mas para você obstar o mal, é necessário uma força, uma vontade forte o suficiente para obstaculizar essa desagregação.
Eu fico pensando aqui que nós estamos num mundo de impermanência, né? Então, como é? Vocês já observaram como, se você não fizer nada, acumula a louça na cozinha? Se você não tiver uma vontade, o mínimo que seja, de organizar, a sua cozinha vai virar um caos. Isso aí, eu estou falando assim, se você não tiver uma vontade de levantar e de arrumar a sua cama, vai virar um caos. E varrer a casa, vai juntar tudo, vai juntar barata, vai juntar rato, vai juntar tudo. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade, num aspecto que tudo se desagrega. Tudo vai para um caos, mesmo que seja organizado. Assim, se eu não varrer, a sujeira vai acumular, ela não vai desaparecer. Eu não vou fazer Fiat Lux, ela vai subir. Eu só vou ter preliminar, que é a ausência de quê? A sujeira reina onde há ausência de limpeza. E a gente vê isso, o mal reina onde há ausência do bem, né? Eu expliquei bem? Enrolei. E também não basta só não fazer o mal, tem que fazer o bem. Para você fazer o treinamento já disso. Porque só ficar assim, paralisado em cima do muro, não, eu não faço mal a ninguém, mas também tu não faz o bem, não adianta muita coisa. Exato. Você não está evoluindo, né? Exato, né? A gente vê ali, viu, meninos? Vou só dar uma paradinha aqui, vou partir para o livro, né? Que nós estamos fazendo um resumo dessas questões. Mas você já está mais ou menos na página 101, junto com o resumo, onde fala que o mal é apenas a consequência da imperfeição humana. Página 101. Mas aí a gente... O resumo é o seguinte: o mal é apenas o menos evoluído para o mais, o inferior para o superior, a alma para Deus. Nós, olha só, nós não começamos seres plenos sem potencialidade. Na verdade, existe essa potencialidade dentro de nós. Nós somos potentes, mas nós nos desconhecemos isso. Então, é por isso que eu falei lá no início que tudo que nós fazemos ou fizemos depende do nosso conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento, ou não tiver perspectiva de ter esse conhecimento, você não vai fazer. Tá? Então, à medida em que eu vou evoluindo como ser, o ser da própria sociedade, eu vou sentir necessidade do divino, de ter algo superior. Eu vou sentir os efeitos desta ordem, do que ela não precisa estar escrito em 10 tábuas de pedra. Eu vou perceber, eu vou sentir a necessidade, eu vou fechar como espírito, entendendo que há algo mais. Há algo que eu não consigo explicar com a razão. E a personalidade verdadeira é o eu de Denis. A inteligência, a vontade, a consciência. Nada impede concebê-la sem limite, quer dizer, infinito. Sendo Deus a perfeição, não pode ser limitado. Assim se conciliam duas noções contraditórias na aparência. Deus é incognoscível, incognoscível, como dizem os positivistas. Dentro deles, né? Ele é o abismo é Ísis velado do tempo do Egito, o temível misterioso santo dos santos dos hebreus. Então, o Deus, quando ele faz essa pergunta, pode ser conhecido? E a resposta que ele nos brinda é a seguinte: a resposta é fácil. Deus é incognoscível na sua essência, nas profundezas íntimas, mas esse se revela através de toda a sua obra no grande livro aberto por os nossos olhos e no fundo de nós mesmos. Então, olha só, vamos pegar essa parte aqui, né, assim, ele está para fora
como está para dentro. Então, à medida em que você se conhece, paradoxalmente você toma ciência de uma realidade maior. Que essa realidade, ela coexiste dentro da sua. Na verdade, você está dentro dessa realidade e, paradoxal, você também é um espelho desta realidade. Você reflete essa realidade. E, gente, qual é o objetivo maior, né? Quando você entende que existe algo mais? É de tomar conhecimento desse algo mais. É de tentar ver como você pode fazer para chegar aí, nesse lugar. Então, a gente percebe o seguinte. O Denis, no parágrafo, ele explica isso. A alma, o pensamento, o bem, a beleza moral são igualmente visíveis. E, todavia, não devemos amá-los? Amá-los não é ainda amar a Deus, que deles é a fonte, já que ele é, ao mesmo tempo, o pensamento supremo, a beleza perfeita, o bem absoluto. É que página? Eu estou na página 103, parágrafo 2, terceiro parágrafo. Tá. Mas a gente não pode chegar e falar assim, eu entendo a essência, eu estou entendendo tudo. Não. Esse capítulo também ele foi desenhado para levar você a responder algumas objeções e algumas contradições. Porém, não esgota. Só com a vivência a gente consegue compreender tais coisas. Sem essa vivência, a gente não consegue compreender. Assim, eu não consigo, se bem, vamos pensar aqui. E eu vou falar de uma criança que eu conheci. As crianças de hoje são espíritos mais evoluídos. A gente pode dizer lubrificados, né, por essa fixação do celular. E hoje é difícil você tirar isso da mão de uma criança. Eu já vi isso no mercado, que a mãe estava num carrinho de compra, devia ter 2 anos, ela levava o celular da mãe. A mãe pegou o celular, meu Deus, a criança não bebeu lá. Então, você vê como é que esse negócio está assim, muito entranhado, como é que se captura para você. Mas são espíritos que estão vindo agora, detentores de um conhecimento, de um poder de interpretação maior do que eu estou. Eu não considero, minhas lembranças infantis, de vez em quando vem à tona, frente à minha neta, gente, era um tapado. Na minha idade. Porque não tem muita informação, tudo bem, mas até as brincadeiras que ela faz aqui tem uma lógica. Outro dia ela estava lá, pegou um giz e colocou lá no banheiro e fez uma experiência lá. Giz misturado com talco, misturado com álcool, e deu um líquido lá colorido. Exatamente. Eu acordei de manhã com uma vontade de jogar tudo aquilo fora. Ir lá na pia do banheiro, uma vasilha. Cara, mas ainda bem que eu não joguei fora, porque eu tinha deixado aquela experiência para mostrar para a avó no dia seguinte. Então, eu fiquei pensando que, graças a Deus, que eu não joguei isso fora. Ela quis mostrar para a avó como ela fazia isso, como ela usava isso para transformar. Então, para você ver o pensamento. Ela fez a experiência, pensou, ela foi na escola e pensou, não, no dia seguinte eu vou falar com a minha avó. Né? Então você vê, tem um pensamento lógico ali, né? De ação e reação, de mostrar. Então, eu não tinha isso. Enfim, cada época traz os espíritos que nos compete. Vamos ver aqui, que a gente vê que aqueles que reclamam uma definição,
Quando ele diz que Deus é o espírito puro, a ideia, o pensamento puro. Mas a ideia pura, na sua essência, não pode ser formulada sem por isso ser logo diminuída. Toda fórmula é uma prisão. Encerrado no cárcere da palavra, o pensamento perde a sua radiação, seu brilho, quando não perde seu sentido verdadeiro e extenso. Empobrecido, deformado, ele se torna assim sujeito à crítica e vê dissipar o que é feito mais convincente em si mesmo. Na verdade, gente, assim, quando a gente está dentro do nosso projeto, você vê dentro de você uma imagem. Você não vê, é como se fosse ali uma explicação. Assim, a gente não tem ditado que uma imagem vale 1000 palavras. É exatamente isso. Tá? Então, quando você reduz essa visão, essa imagem, essa intuição a nível da palavra, você perde. Perde muita coisa, porque a palavra é o meio mais limitado de descrever algo que é praticamente limitado. Algo que vai além da discussão. Hoje, né, não sei se vocês já ouviram falar da inteligência artificial, da imagem que você faz. Alguém já experimentou isso? Experimente. Esse poder criador. Quanto mais você detalha, mais a imagem é melhorada, mais a imagem se forma, mais, então, necessita de um poder de abstração. Veja bem, as pessoas falam assim, ele vai tirar o emprego de todo mundo, e aí começa aquilo, né? Então daqui a pouco vamos ter ali ludistas quebrando tudo. Mas, na verdade, isso proporciona um salto que força para você querer expressar, que a máquina expresse o que você pensa. Existe um limite à sua palavra. Existe um limite à barreira do mundo. Então, para que você veja lá as experiências dos criadores de filme, de imagem, como é necessário você fazer um prompt que abarque isso. Porque a inteligência artificial, em bilhões de parâmetros, ela é amorfa porque necessita que você peça algo. É como um gênio da lâmpada. Se você não pedir corretamente, desanda. Né? Resistam Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Para aqueles que não estão compreendendo o que eu estou falando. Né? O poder de pedir, o poder de imaginar e as consequências desse pedido, dessa imaginação. Né? Da ação que você... E é isso que ocorre, se a gente for pensar bem, nas devidas proporções. Porque se a cada ação corresponde a uma reação, então, se você, em pensamento, é uma ação, você, na verdade, tem que aprender a pensar direito. E quem pensa direito, age direito. Quem pensa porque tem conhecimento das leis universais. Se você não tem conhecimento das leis universais, ou a gente pode substituir as leis de Deus, a sua ação já começa errando. Porque você não está observando os parâmetros corretos da ação. Então, você vai errar em algum momento. Então, ele diz aqui, na vida do espaço, o pensamento é uma imagem brilhante. Comparado ao pensamento expresso através de palavras humanas, ele é o que seria uma jovem resplandecente de vida e beleza, comparada à mesma jovem deitada num caixão sob as formas rígidas e geladas da morte. Gente, isso é duro, né? Mas ele exprime o que eu falei anteriormente, que é a questão do pensamento. Da questão da expressão desse pensamento. Diz o quê? O pensamento é uma imagem brilhante. Então você acessa essa imagem. E a intuição, ela vem para você, não por palavras, olha, que nem está aqui. A intuição, que condensa isso tudo, ela vem, condensa esse livro, para colocar esse livro no mundo, ele vem de uma imagem. E aí você tem que batalhar
para colocá-lo no mundo. Então, não sei se vocês já tiveram acesso a Rodin, tá? Rodin foi um escultor francês. Não sei se vocês já tiveram, procure na internet. Internet, né? A estátua chamava Pensador. Aqueles que já viram, que já foram na França, já olharam, você vai pensar que o Pensador de Rodin é como se fosse um homem, tá? Tal a semelhança, né? Vocês já viram uma estátua de mármore? Foi um artista muito profundo, consegue detalhar o mármore a tal ponto que aparecem as veias, aparecem as mãos detalhadas. E Rodin foi um deles. O nome dele é Auguste Rodin. Auguste Rodin. Ele é francês, foi um escultor francês, apesar de ser geralmente considerado o progenitor da arquitetura moderna, ele não se propôs a rebelar contra o passado. E ele fez várias aqui, tem vários modelos, só entrar na internet e dar uma olhadinha. Isso, gente, olha só, ele era um gênio que ele conseguia extrair da forma, a forma bruta, a essência da beleza. Para tal, você tem que ter essa imagem dentro de você. Não é possível você. Então, por exemplo, se você quer que a inteligência artificial faça uma imagem de profunda beleza, você tem que aprender a detalhar o que você quer. Que a interface, para ela chegar a isso, é uma interface pobre, que é a linguagem. Ele possui uma capacidade única em modelar uma superfície complexa, turbulenta, profundamente embolsa em argila. E é engraçado que aqui fala que muitas das suas esculturas mais notáveis foram duramente criticadas, né? Sempre tem alguém que critica tudo que a gente faz, por mais que seja bom. Mas é interessante, Cristina, porque a compreensão da beleza Só vem depois. Tá? Tem uma música que eu me lembro que eu fui uma vez num concerto, e na primeira exibição desta música, todo mundo saiu do teatro. Ah, sério? Nossa, que chato. Não, porque as pessoas não compreenderam a beleza, a sutileza da música. Tá? Então, você vê como é isso, tá? Em todos os aspectos, como demora, tá? A compreensão, a significação da beleza. E também é individual. Não adianta. Nem todos terão as mesmas percepções, os mesmos gostos. E diz aqui, para nos conhecermos, é preciso, portanto, estudar Deus, pois tudo que está em Deus está em nós, e vice-versa, meus amigos, pelo menos no estado de gênero. Deus é o Espírito universal que se exprime e se manifesta na natureza, e o homem é a expressão mais alta da natureza, tal como a conhecemos. Veja bem, sempre é bom colocar isso, porque senão vocês vão achar que não cabe mais evolução no ser humano. E André Alemanno já diz que nós ainda não chegamos à forma humana plena. Vocês vão encontrar isso no livro de André Luiz, que eu já esqueci, gente. André Luiz não. Emmanuel. O homem está para o anjo, assim como o cão está para o homem. Deixa eu ver essa informação, né? Mas exprime a nossa realidade, meus amigos. E Leon Denis diz que todos os homens devem chegar a essa compreensão de sua natureza superior, pois a ignorância dessa natureza e dos recursos que dormem em nós é a causa de todas as nossas provações, de nossas fraquezas e de nossas quedas. Sabe quem disse isso aqui? Buda. A causa do sofrimento é a ignorância. Então você vê o quê? Como é profundo. Como nós precisamos caminhar para fazer cessar em nós
a causa do sofrimento. Como você precisa resgatar essas verdades. Então ele diz aqui, é por isso que diremos a todos, elevemos-nos acima das querelas da escola, acima das discussões e das polêmicas bancas. Elevemos-nos bastante alto para compreender que somos outra coisa, a mais do que uma roda na máquina cega do mundo. Somos os filhos de Deus e, como tais, estreitamente ligados a Ele e a sua obra, destinado a um objetivo imenso, perto do qual todo o resto se torna secundário. Esse objetivo é a entrada na santa harmonia dos seres e das coisas que só se realizam em Deus e por Deus. Então a gente vê o seguinte: Deus é a grande alma do universo, o foco de onde emana toda a vida, toda a luz moral. Vocês não podem mais passar sem Deus, assim como a Terra e todos os seres que vivem na sua superfície não podem passar sem o foco solar. E ele diz aqui, Deus é o sol das almas. Apaga a ideia de Deus e logo a noite moral se fará sobre o mundo. Mais uma advertência que Leon Denis faz, já naquele capítulo anterior que nós estávamos falando aqui. Sem Deus, o ego nosso, o nosso egoísmo se exacerba. Com Deus, nós entendemos que há algo superior a nós, e nós vamos sempre nos esforçar para alcançá-lo. Existem ainda, meus amigos, muitos homens que ainda são incapazes de ver a harmonia universal, de perceber a beleza universal, de perceber a poesia dos deslizar das estrelas no firmamento. Tem gente que não olha nem para o céu quando está na rua, não tem nem essa vontade, anda atordoado com a multidão e nem olha para o alto. Isso, né? Ele diz aqui, se conseguimos dar um resumo da ideia de Deus, a linguagem humana é muito fraca, muito seca, muito fria para tratar de assuntos semelhantes. Somente a própria harmonia, a grande sinfonia das esferas, a voz do infinito poderiam oferecer e expressar a lei universal. E nós terminamos aqui. Leon Denis conclui que há uma limitação da linguagem, a linguagem limita o nosso pensamento. Então, concluímos o quê? Que Leon Denis não oferece respostas fáceis nesse capítulo, por isso convidamos a todos a reestudá-los, a relê-lo, mas convida-nos a elevar o nosso pensamento para além das limitações das teorias e sistemas estabelecidos. Isso é muito importante, gente. Vamos pensar fora da caixa. Ele demonstra que muitas objeções são resultado de uma compreensão incompleta do universo espiritual e da natureza de Deus. Ele enfatiza que a fé e a razão não são mutuamente exclusivas, mas sim que a verdadeira compreensão surge da união entre a ciência, a filosofia e a religião. Ele expressa isso na doutrina espírita, desde a sua fundação. E ressaltamos a importância da nossa evolução espiritual, do reconhecimento do papel do sofrimento, lembrando que a dor é dispositivo de orientação do rumo, e a busca de um entendimento mais profundo, digo assim, do propósito da vida, para que você possa encontrar a paz e o crescimento espiritual. É isso aí. Finalizamos o capítulo de hoje. Próxima semana, olha que legal, na segunda parte do livro O Grande Enigma, Leon Denis colocou como sendo o livro da natureza. E aí começa o capítulo 10 com o tema o céu estrelado, a floresta, e assim vai. Então, dentro do livro O Grande Enigma, ele fez o livro da natureza. Muito bacana isso. Muito legal. Mas são cenas dos próximos capítulos. Próxima semana, né? Na próxima semana a gente se encontra novamente. Muita paz para todos. Muita paz. E uma ótima noite. Tchau. Tchau.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.